Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para o futuro do nosso país e mais essencial ainda para o seu futuro, que é a Seguridade Social brasileira e os desafios que ela enfrenta. Que, aliás, quem vai enfrentar todos esses desafios somos nós. Meu caro, não pense que a sua aposentadoria está garantida, porque ela não está garantida. E os números vão mostrar isso. Não só os números, mas também as inúmeras notícias que aparecem todos os anos sobre a situação da Previdência Social, que só se agrava. E olha, parece que não existe luz no fim do túnel, apenas a escuridão mesmo. Mas antes de mais nada, se não está inscrito no canal ainda, se inscreva agora e acione todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo que sai toda semana. Compartilha com amigos e parentes para que eles também saibam o que com certeza irá acontecer com a aposentadoria deles no futuro. Mas o que tem a ver com os problemas da Previdência Social? Vamos lá, meu caro. Num país onde a grande maioria da população, e você está inserido nessa grande maioria, não faz plano de previdência privado e nem faz investimentos para gerar renda passiva durante a aposentadoria, ou seja, estão contando apenas com o pagamento da aposentadoria do INSS, o grande problema que todo mundo vai enfrentar é a possibilidade de, no futuro, não existir mais esse benefício. E por que não existiria mais esse benefício? É bem simples, porque a população está envelhecendo, meu irmão. E é preciso ter muito mais gente trabalhando e pouca gente recebendo aposentadoria para que as contas da Previdência continuem no positivo. E olha que as contas já estão no negativo faz tempo. Ou seja, você está trabalhando hoje para ajudar a pagar a aposentadoria de alguém que já se aposentou. Se tiver menos gente trabalhando e mais gente aposentada, como que essa conta fecha? Ela não fecha, bichão. E é aí que está o problema. Por isso que esse assunto é extremamente importante e você deveria estar preocupado com isso ao invés de ficar gastando o seu dinheiro no jogo do tigrinho ou em qualquer outro tipo de aposta onde o apostador só perde. Cara, se preocupe com o seu futuro, não perca tempo. Comece o quanto antes a fazer a sua própria aposentadoria. Siga esse conselho para não se arrepender depois. Dá só uma olhada nessas notícias. Após 100 anos, Previdência enfrenta reformas, déficit e envelhecimento da população. Beneficiários do INSS vão superar o número de contribuintes em 2051. Queda nos nascimentos e alta do salário mínimo pressionam o rombo previdenciário. Analistas falam em nova reforma. Governo estima que rombo previdenciário deve dobrar até 2060. Analistas veem necessidade de nova reforma no futuro. Bom, mas o que é a Seguridade Social? Vamos lá, deixa eu te explicar. No Brasil, a Seguridade Social ela inclui previdência, saúde e assistência social. E a previdência pública, em particular, ela é financiada por contribuições dos trabalhadores que ajudam a pagar as aposentadorias da geração anterior. Então, você que está trabalhando hoje está ajudando a pagar a aposentadoria do seu pai, que já se aposentou, do seu tio, do seu vizinho. E a regra não é um trabalhador para um aposentado. Dá uma olhada nessa reportagem de 2019. São necessários 10 trabalhadores ativos para pagar a aposentadoria de apenas um único aposentado. Você está entendendo o problema? Com o envelhecimento da população e menos pessoas entrando no mercado de trabalho, o sistema previdenciário enfrenta um desafio crescente. Não há contribuições suficientes para pagar as aposentadorias no futuro. O Brasil está passando por uma transição demográfica. Em 1980, a nossa população era predominantemente jovem. As famílias tinham muito mais filhos do que tem hoje em dia. E esse gráfico demográfico feito pelo IBGE em 1980 exemplifica bem isso. A base da pirâmide é muito mais larga que o topo, e isso é o ideal para as questões previdenciárias. Só que essa pirâmide vem mudando de formato muito rapidamente, mais rápido do que o governo esperava. Vejam como era a situação em 2010 e depois em 2022. Em 2010, a maior parte da população brasileira tinha entre 20 e 24 anos. Já em 2022, a maior parte da população estava com idade entre 35 e 39 anos. Em 2010, a população entre 0 e 14 anos, que é quem sustenta a base da pirâmide, era de 24% dos brasileiros. Em 2022, esse percentual caiu para 19,8%. E se essa queda continuar nesse ritmo, as projeções mostram que em 2050, mais de 30% da população será idosa.
Como nós podemos ver neste outro gráfico, isso afeta diretamente o número de contribuintes e aposentados. Significa que terá pouca gente trabalhando para pagar a aposentadoria de quem já se aposentou. Atualmente, a Previdência consome uma parte significativa do orçamento do governo e essa pressão só tende a aumentar. Na verdade, a Previdência já tem um déficit grande, como nós podemos ver nesse gráfico que projeta um déficit de mais de 425 bilhões de reais em 2029. Pensa como isso vai estar em 2050 nesse ritmo. Com a reforma da Previdência de 2019, o Brasil alterou regras como a idade mínima para aposentadoria e o tempo de contribuição. No entanto, essas mudanças elas não resolvem o problema demográfico, que é um dos maiores desafios da Seguridade Social. E já se fala em uma nova reforma da Previdência, o que não é impossível de acontecer. E a grande questão está justamente na diminuição da taxa de natalidade, que não é só problema nosso aqui no Brasil, é uma questão mundial. Nos anos 70, a taxa de natalidade no Brasil era alta, cerca de 5,76 filhos por mulher. Hoje ela está em torno de 1,7 filhos por mulher, abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,1 filhos. Para a população crescer, é necessário que a taxa de natalidade seja de pelo menos 2,1 filhos. Como essa taxa está bem abaixo disso, significa que a população está envelhecendo. Com menos nascimentos, temos uma população que envelhece rapidamente. Isso significa que o número de aposentados cresce mais rápido do que o número de novos trabalhadores, agravando o desequilíbrio previdenciário. Países como Itália, Alemanha e Espanha têm algumas das menores taxas de natalidade do mundo, com números que variam entre 1,16 a 1,46 filhos por mulher. Esses países já enfrentam um envelhecimento populacional avançado e muitos têm sistemas de seguridade social em crise. Na Europa, o país que tem a maior taxa de natalidade é a Geórgia, com uma taxa de 1,83, o que também é abaixo do nível de reposição da população. Com isso, alguns países europeus oferecem benefícios como licença maternidade estendida, subsídios para crianças e até bônus em dinheiro para famílias com mais filhos. No entanto, essas políticas ainda não conseguiram reverter significativamente a queda de nascimentos. Esses incentivos até fizeram ter um pequeno crescimento entre 2000 e 2016, quando atingiu um pico de 1,57, mas de lá para cá voltou a cair novamente, atingindo o índice de 1,46 em média. E a China, que tem uma população de cerca de 1,4 bilhão de habitantes, adotou a política do filho único em 1979 para conter a explosão populacional. E isso teve um efeito devastador sobre as taxas de natalidade, que hoje estão em cerca de 1,3 filhos por mulher. Mesmo com o fim da política em 2015, o crescimento demográfico chinês continua muito baixo, e isso tem preocupado o governo chinês. A China então enfrenta um envelhecimento populacional acelerado e pode ter problemas ainda mais graves do que o Brasil e a Europa nos próximos anos, especialmente considerando o tamanho da sua população idosa. Por isso que autoridades chinesas têm adotado medidas diversas para reverter o declínio populacional e evitar uma crise demográfica. Já os Estados Unidos têm uma taxa de natalidade de cerca de 1,7 filhos por mulher, semelhante ao do Brasil. No entanto, o grande diferencial é a imigração. Os Estados Unidos recebem muitos imigrantes jovens, o que ajuda a manter uma base de trabalhadores ativos. Ao contrário de países como o Brasil e a China, onde a imigração não é tão significativa, os Estados Unidos usam isso como uma ferramenta para mitigar os efeitos do envelhecimento populacional. E a população estima que entre 100 mil a 1 milhão de pessoas entram ilegalmente nos Estados Unidos todos os anos. Bom, a queda das taxas de natalidade e o envelhecimento populacional são problemas comuns ao Brasil, à Europa, à China, Estados Unidos, mas as consequências são diferentes em cada país devido às suas características econômicas e sociais. No Brasil e na China, ambos os países enfrentam um envelhecimento rápido, mas têm economias emergentes que precisam sustentar esse crescimento. Já a Europa atingiu um ponto crítico, com uma população majoritariamente idosa e grande pressão sobre o sistema de seguridade social, enquanto os Estados Unidos se destaca por sua capacidade de mitigar os efeitos demográficos através da imigração.
No caso do Brasil e da China, o impacto maior ocorre pelo fato dos dois países serem considerados como economias emergentes, que precisam de trabalhadores para sustentar o crescimento. E isto está diminuindo, prejudicando então o crescimento desses dois países. Então, quais são as possíveis soluções para o Brasil? Reformas mais profundas na Previdência. Além de aumentar a idade mínima de aposentadoria, o Brasil pode precisar vincular os benefícios previdenciários à expectativa de vida, como ocorre já em alguns países da Europa. E é nesse ponto que você precisa ficar atento. Se aumentar a idade mínima para a aposentadoria ou vincular os benefícios à expectativa de vida, você está ferrado. Terá que trabalhar mais tempo para poder se aposentar e ainda corre o risco de receber menos do que espera receber de aposentadoria. Por isso a importância de começar a investir e criar uma carteira de ativos que possa te proporcionar uma renda durante a sua aposentadoria para não depender apenas do INSS. Outras coisas que podem ser feitas no Brasil são incentivos à natalidade. Criar políticas de incentivo, como já é feito em alguns países da Europa, pode ser uma alternativa, embora o impacto dessas políticas seja incerto no curto prazo. Um incentivo à imigração. Adotar políticas mais abertas para atrair trabalhadores estrangeiros jovens, como fazem os Estados Unidos, poderia ajudar a sustentar a base de contribuintes do sistema previdenciário. A única coisa certa é que, com as incertezas do sistema público de seguridade, a previdência privada e o investimento para a aposentadoria tornam-se ainda mais importantes. É preciso planejar o futuro com base em diferentes cenários macroeconômicos e demográficos para garantir uma aposentadoria tranquila ou para que você tenha realmente uma aposentadoria. Bem, nós discutimos os desafios demográficos que afetam a Seguridade Social no Brasil e em outros países, né, comparando as taxas de natalidade e como cada nação está lidando com esse problema. Nós entendemos que, independentemente de onde você esteja, o envelhecimento da população é uma questão urgente que precisa de soluções e você precisa fazer alguma coisa para garantir a sua aposentadoria. Por isso, comece agora mesmo a pensar nisso, a guardar dinheiro e a investir para fazer a sua aposentadoria independentemente do que irá acontecer com o INSS. Como investidores e cidadãos, é importante entendermos esses cenários, porque eles afetam diretamente as políticas públicas, né, e as oportunidades de investimento no longo prazo. Seja coerente consigo mesmo. Não perca tempo. Comece a investir o quanto antes. Tente fazer a sua aposentadoria independentemente do INSS. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Deixe nos comentários sua opinião sobre a Seguridade Social no Brasil e o que você acha que deve ser feito para garantir a sua sustentabilidade no futuro. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.